Muito bem, meus amigos, vamos começando aqui mais uma live. Vamos ajeitando aqui a bicicleta, já que a filhota... Eu e a minha filha mais velha dividimos aqui este instrumento de tortura. E às vezes a jovem não arruma o banco pro pai dela. E aí, meus amigos, aí é só alegria. Tem que arrumar. Como é que vamos? Tudo bem? Me deem, por favor, um retorno sobre o som, o áudio. Ontem eu não pude estar com vocês. Está muito frio. Entrou uma massa de ar polar aqui no Rio Grande. E fez frio. Hoje à noite está para... A mínima é de 8 graus. Obrigado, viu, Eduardo? Então, agora já estamos em 13 e vai caindo assim a temperatura. Então, ontem fez mais frio, eu preferi não vir, mas hoje não tem como fugir, né? Temos que manter aí a nossa disciplina quanto aos exercícios e aos estudos, meus caros. Espero que todos vocês estejam bem. Oh, o professor Michel tá por aqui? Acho que não, hein? Eu tô olhando errado. Ah, sim, olha aí. O professor Michel é figura admirável. Mas vamos lá. Espero que todos vocês estejam bem. Ah, sim, eu vi ali, Eduardo, eu vi. Bom, hoje nós então vamos dar mais um passo aqui no catecismo. Vamos começar a respeito do capítulo 3, sobre o segundo artigo do credo. Eu estou usando aqui essa versão da permanência, mas você pode encontrar outras versões, é um texto público, tá? E muito interessante, muito objetivo, né? Sem muitas conjecturações teológicas e tal. A gente, evidentemente, faz os comentários necessários para isso, né? Mas eu acho que... Eu só botei aqui o... pronto. Muito bem. Do segundo artigo do credo. Isso. Pergunta número 68. O que nos ensina o segundo artigo do credo e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor? O segundo artigo do credo ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor. Como o Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus foi feito homem, que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. Então, Deus tem um Filho que também é Deus, e ele se chama Jesus. Importante aqui, ó, um dado que às vezes a gente passa corrido. Ele é, aqui a descrição, ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, como o Pai. Então não tem esse negócio de você querer ser Senhor da sua vida. Se Jesus Cristo é de fato seu Senhor, não é possível ter dois senhores. Ou é ele, ou é você. Pergunta 69. Por que se chama filho a segunda pessoa? A segunda pessoa chama-se filho porque é gerada pelo Pai por via de inteligência, desde toda a eternidade. E por esse motivo se chama também Verbo eterno do Pai. 70. Jesus, sendo também nós filhos de Deus, por que Jesus Cristo se chama Filho único de Deus Pai? Jesus Cristo
chama-se Filho único de Deus Pai, porque só Ele é, por natureza, seu Filho. E nós, seus filhos por criação e por adoção. Então tem uma diferença nessa filiação, né? Vamos lá. Por que Jesus Cristo se chama Nosso Senhor? Chama-se Jesus Cristo Nosso Senhor não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com o seu sangue. Ele nos comprou com o seu sangue, já dizia São Paulo. 72. Por que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus? O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus, que quer dizer Salvador, porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. 73. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? Foi o mesmo Pai eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem, por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. 74. Por que o Filho de Deus feito homem se chama também Cristo? O Filho de Deus feito homem chama-se também Cristo, que quer dizer ungido e consagrado. Porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes e profetas, e Jesus é Rei dos Reis, sumo sacerdote e sumo profeta. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? A unção de Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas. Mas toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. 75. Foi Jesus Cristo. Tiveram os homens, 76, tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes de sua vinda? Sim. Os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes de sua vinda, pela promessa do Messias, que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou aos santos patriarcas, e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. 77. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido porque nele se cumpriu, primeiro, tudo o que anunciavam as profecias, segundo, tudo o que representavam as figuras do Antigo Testamento. 78. E o que prediziam as profecias acerca do Redentor? As profecias prediziam acerca do Redentor a tribo e a família de que devia sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias de sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo que é a Santa Igreja Católica. 79. Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento? As principais figuras do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaque, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. 80. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, primeiro pelo testemunho do Pai Eterno, quando disse: "Este é
Meu filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências, ouvi-o. Segundo, pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Terceiro, pela doutrina dos apóstolos. Quarto, pela tradição constante da Igreja Católica. 81. Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo? Os principais milagres operados por Jesus Cristo foram, além de sua ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos e a vida aos mortos. Então, esse é o capítulo 3, que fala sobre o segundo artigo do Credo, especificamente sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Muito importante, para que a gente tenha uma ideia de fato quem é o Senhor. Seria muito importante se você lesse os evangelhos e enxergasse isso aqui. Sabe? Às vezes a gente lê um monte de coisas, mas não lê o essencial. Tem que ler os evangelhos. Uma leitura necessária para que a gente possa de fato crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Vamos às perguntas. Bem-vindo todos ao Vicenzo. Muito bom receber vocês todos aí. Não há perguntas ainda. Se você quiser fazer alguma pergunta e eu souber respondê-la sobre o catecismo, sobre o matrimônio, sobre a Igreja Católica, sobre a educação, também vale. Eu fico à sua disposição. Caso contrário, eu sigo aqui no meu instrumento de tortura. E lembrando que a ideia agora é seguir estas lives lendo o Catecismo de São Pio X, fazendo comentários, respondendo perguntas, né, para quem quiser aprender um pouquinho mais. Talvez seja útil aí, né? E eu vou estar colocando isso lá no YouTube e no Spotify em seguida. Inclusive tem que fazer isso com os episódios anteriores, né? A ideia é não ficar muito tempo, mas responder aquilo que é essencial, porque o catecismo ele é muito claro, né? Ele não é nada difícil de se entender, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Olha só. A nova eleição à presidência da CNBB é nesta Assembleia de agora? Não sei. Não tenho ideia. Mas, se for, deve ser eleito algum outro estrupício desses aí. Talvez o arcebispo Jaime Spengler, esse tem muita vontade de ser presidente. Vamos lá. Fraternidade São Pio X, o que acha? Está ou não submissa ao Papa? Bom, o que eu acho não interessa. Interessa o que diz a Igreja Católica. O Papa João Paulo II, na época do cisma entre a São Pio X, com a excomunhão dos bispos, disse com toda clareza que eles estão vivendo um cisma. Por desobedecer ao Papa, desobedecer ao concílio. Então eles não estão submissos ao Papa. Eles não estão submissos a ninguém. Então não tem muita invenção. Como explicar quando Jesus chama Nossa Senhora de mulher em Caná da Galileia? Bastante simples, era assim que os homens chamavam as mulheres na época, não era nenhuma ofensa, era só uma constatação. Eduardo, o Catecismo responde de A a Z do professor Felipe Aquino é um bom livro? Não sei, eu não tenho.
O senhor chegou a ver sobre esta nova edição do Missal Romano que a CNBB diz ser obrigatória agora? Não é que diz ser obrigatória, irmão. Eu vou te explicar uma coisa. Esta é a tradução da terceira edição do Missal Romano. A terceira edição foi publicada em latim em 2002. Tá? Terceira edição. Fazem 20 anos que demorou para ser traduzida no Brasil. Nos outros países já tinha. Ou seja, fazem 20 anos que os bispos brasileiros são incompetentes para fazer o seu trabalho litúrgico. Entende? Então, assim, não é que seja obrigatório, não é que eles querem, que os bispos eles querem que o texto ele é obrigatório, ele está vigendo desde 2002, em latim. Já está lá. A Conferência Americana não levou 3 anos. Irmão, não me leva a mal, tá? Eu não vou te responder essa pergunta. Se você veio aqui perguntar sobre todos os grupos que eu conheço, ou querer a opinião deles, procure outro perfil. Por favor. Tá? Não me leva a mal. Eu não me presto a essas coisas, tá? Eu vou lhe dizer o seguinte, onde tem ser humano tem problema. Uns piores, outros menores. Então assim, vá lá e vê, compare o que é um católico normal de um católico maluco. E aí você tira a sua conclusão. Não fique perguntando, tá? Enfim, a CNBB demora para fazer o seu trabalho e a Igreja de Cristo como um todo padece. No Brasil, por quê? Porque eles são preguiçosos. Essa gente, ela é preguiçosa, ela é revolucionária. Então, se não fosse... Para eles, a confusão e a bagunça é lucrativo. Sabe? O caos é lucrativo. E é por isso que eles só propõem bobagem para a igreja brasileira. Olha, irmãos, 20 anos. O livro que a igreja usa diariamente para rezar a missa. 20 anos para traduzir. E dizem as más línguas, uma tradução porca. Ora sai. Uma coisa que não levaria 2 anos para se fazer. Levaram 20. O que eu posso esperar da CNBB? Que é uma porcaria. No mínimo. Quem quiser perguntar alguma coisa sobre a Igreja Católica, sobre catecismo, fique à vontade. Homilia do domingo, o padre criticou a forma da liturgia, dizendo que afastava do povo, reclamando até das vestimentas da liturgia. Considerei um discurso ligado à TL. Irmão, qual é a sua pergunta? Eu não faço comentários a esse tipo de coisa. Qual é a sua pergunta? Não. Vocês querem saber o que é a teologia da libertação? Vão lá assistir aquele filme do Bernardo, que é público. Eles estão no meio de nós. Assista esse filme. É simples assim. Lá demonstra quais são as técnicas deles, quais são os objetivos dessa gente. Entendeu? Eu acho bom, seria muito bom, porque aí para com essa coisa de não adianta querer, não, é impossível vencer um inimigo que não se conhece. Ó, o Eduardo tá falando ali. Basta ver a nota que saiu, que vazou do encontro da CNBB que saiu. Eu estava lendo.
tem mais política do que fé na nada. É um panfleto do PT. Aquilo ali, um panfleto do PT é a mesma coisa. E é isso aí. Os bispos do Brasil não estão juntos para estudar Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola ou São Tomás de Aquino. Os bispos estão juntos para serem municiados com uma cartilha do PT, um panfletinho vagabundo, de uma máquina de blá blá blá, sabe? Vamos lá. Participei uma vez de uma Santa Missa em Piúma. Fiquei abismado. O padre falando de vacina, quem tomou, quem não tomou, falando bem do padre Júlio Lancelotti. O que fazer nessa situação? Irmão, eu vou te dizer o que eu faria. Eu me levantaria e ia embora. Porque homilia não é para isso. Tá? Simples assim. Eu já fiz isso. Algumas vezes, mas esse sou eu. Tá? Tem gente que decide ficar e rezar o terço. Segurar um piano nas costas, como isso eu prefiro não fazer. Tá? Eu não tenho paciência para algumas coisas que acontecem por aí. Então, cada qual com o seu cada qual. Né? Já fiz também a experiência de ficar, gravar e denunciar para o bispo. Simples. Ai. Será que surgiu alguma pergunta? Que não, né? Não. Os tempos são muito maus na igreja, viu? E o que a gente tem que fazer é seguir a nossa vida de fé, buscando conhecer bons católicos, conhecer a tradição da igreja, que não é uma missa só. A tradição é mais do que isso. Conhecer a tradição da igreja e procurar vivê-la. Né? As antigas devoções, levar a sério. Né? Franciane. Boa noite, Gustavo. Por onde começa o estudo do Catecismo da Igreja Católica e entender que há... Faltou alguma coisa aí, Franciane? Sejam bem-vindos todos, Jana, Anne. Já que ela perguntou, eu vou ali pegar Ana Ganzaroli, vou aqui pegar o Catecismo para mostrar uma coisa para vocês. Tá? Para tentar responder melhor essa pergunta da Franciane. Agora que eu tinha achado bem a posição desse banco. Olá. Bom, vamos responder para Franciane o seguinte. Ela perguntou como começar a ler o catecismo. Peguei a versão menor aqui, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Bom, quando a gente começa a ler o catecismo, tá? Tem esse númerozinho do lado aqui, ó. Esse númerozinho do lado, ele marca o número dos parágrafos. Vocês estão vendo? Ó, sobre a transmissão da revelação divina, tem esse númerozinho 74. Franciane, olha só. Eu vou te explicar sobre o catecismo, tá? Mas agora eu vou te dizer uma coisa muito simples. Você, em nenhum lugar na Escritura, nós somos chamados a defender qualquer coisa. Nós somos chamados a dar razão da nossa fé. Isto quer dizer o seguinte, que tudo o que Jesus Cristo quer que você faça é que você anuncie a fé. Não é para você sair por aí debatendo e batendo boca sobre a igreja.
é uma perda de tempo. O que o nosso Senhor nos pede é que a gente vá e ensine a quem quer aprender. Então, assim, neste perfil, no meu perfil, você não vai me ver te incentivando a sair para defender qualquer coisa que seja. Jesus Cristo não precisa da sua defesa, a Igreja Católica não precisa da sua defesa. Ela precisa que você seja uma testemunha do que Deus fez na sua vida. Certo? Por que eu estou te falando isso? Porque hoje existe um discurso muito bonito, muito lucrativo e muito, como eu posso dizer assim, que tem inflamado os corações das pessoas pela vontade de defender a fé contra os protestantes, contra os maus católicos. Não. Nosso chamado é para anunciar o Evangelho. Esse é o chamado principal. Tá? Talvez alguma pessoa seja mais habilitada do que a outra para debater academicamente ou ecumenicamente alguma coisa. Mas nós, fiéis, somos chamados a simplesmente anunciar. Tá? Quem crê em Jesus Cristo tem a vida. Quem não crê já está condenado, então não tem o que ficar batendo boca. Certo? Voltando ao catecismo. Então, no catecismo da Igreja Católica tem esses numerozinhos do lado aqui. Você está vendo? São os parágrafos, Franciane. Estes parágrafos, alguns deles, a maioria desses parágrafos está em... como é que eu vou te dizer? Está numa forma correta aqui, direitinho. Mas há um outro texto aqui, que está em itálico, que também tem números em parágrafos. São os resumos de cada capítulo. Então, qual é a minha sugestão? Essa é a sugestão que eu faço para todo mundo. Leia corrido todos os resumos. Você vai pegar os resumos em itálico e ler, um após o outro. Leu tudo, você volta para o início do catecismo e lê calmamente aí todos os textos. Tá? Essa é a forma que eu costumo sugerir para quem quer ler o catecismo. Vamos lá. Daniela. Caríssimo, ter pais socialistas que tentam doutrinar meus filhos pequenos, mesmo sabendo que não aprovamos, é motivo suficiente para afastar no talo, na sua opinião? Querida, os seus pais não podem ensinar rigorosamente nada aos seus filhos sem a sua autorização. Ou seja, se eles fazem isso é porque você deixa. Tá? Só que é o seguinte, você deve respeito a eles. Então você tem que conversar com eles e dizer, olha, eu não gostaria que vocês ensinassem estes temas, que vocês tocassem nesse assunto com meu filho. Caso contrário, eu não virei mais aqui. Tá? Não é só uma questão de opinião, é uma questão de dever. Tá? Você é responsável pelo seu filho, não seus pais. E eles têm que aprender isso. Que a criança tem mãe e tem pai. E não são eles. Né? Eles já tiveram a vez deles e eles já tiveram essa alçada. Agora eles não têm mais. Certo? É isso. Boa noite, Gustavo. O que você achou do novo missal? Um lixo. Um missal que não está feito de forma correta é o quê? É mais do mesmo. Mais do mesmo texto errado. Ou seja, no mundo se reza de uma forma e nas comunidades de língua portuguesa não. Por quê? Capricho. Revolução. Trabalho porco. Simples assim. Então foi isso que eu achei do novo missal. Demoraram para traduzir e fizeram mal. Gustavo, no segundo livro de Macabeus, o profeta Jeremias já havia falecido? Sim, já havia. Já havia falecido.
provavelmente, se aparece essa figura, é um outro profeta. Não era este nome, Jeremias, Jesus, Josué, não eram nomes incomuns, tá? Em Israel. Então vamos lá, gente, mais alguns minutos. Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunte, fique à vontade. Se eu souber responder, eu respondo. Se a pergunta for adequada, eu respondo. Tá? Quem quiser perguntar, pode perguntar. Vamos adiante. Então, lembrando que a gente está estudando o Catecismo de São Pio X. Vamos lá. Gustavo, quando Cristo desceu à mansão dos mortos, Adão e Eva, todos ali foram salvos? Vamos fazer um exercício aqui para ti, tá? Por que eu digo para que a gente deve ler o Catecismo da Igreja Católica? Porque muitas vezes a gente não faz a leitura Vamos ver se eu acho aqui para vocês perceberem isso. A profissão de fé cristã, que é sobre o credo, nos diz algo muito importante. Nos diz que deixa eu pegar aqui para vocês verem. Creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Tal. Foi concebido, o artigo 3 foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Vou pegar aqui. Aparições no terceiro dia. Vamos lá. Jesus, artigo número 5. Cristo desceu aos infernos. Cristo desceu aos infernos. Eu vou pegar o resumo, tá? 636. Na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo dos apóstolos confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte por nós venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. O Cristo morto, em sua alma unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Então, é que me fez essa pergunta aqui? Daniela, sua pergunta foi: Gustavo, quando Cristo desceu à mansão dos mortos, Adão e Eva e todos ali foram salvos? Sim. É o que está no catecismo. Exatamente aqui no catecismo. Olha aqui, ó. Um trecho de uma carta na antiga homilia. Um grande silêncio reina hoje na terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme, a terra tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus. Adão acorrentado e Eva com ele cativa. Eu sou o teu Deus e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Número 637 do Catecismo da Igreja Católica. Este livro,
Se você nunca leu ele na vida, você é um mau católico. Simples assim. Porque esta pergunta que você fez, por mais simples e tranquilo que ela seja, está respondida ali. Então, irmã, tem que ler. Tem que ler. Sabe? Daniela, Leonardo Boff afirmou num vídeo que o diabo é invenção humana e um monte de irmãos engole essas asneiras. Por que a igreja não combate, não se posiciona? Querida, a igreja não é criadora de jumentos. Então, se um irmão acha que o Boff tem alguma coisa a dizer, o problema é dele. Tudo o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa própria vida. A igreja se posiciona assim. A posição da igreja a respeito desse cidadão é que ele está em heresia. Ele ensina coisas que não estão na fé católica. Então nós não perdemos tempo com esse tipo de gente. Você me entende? O que você quer é que a igreja diga: Leonardo Boff está errado. A igreja já disse que o que esse cidadão ensina é errado e mandou ele ficar 1 ano em silêncio. Agora, o que tem que ser feito é que um fiel da mesma diocese que Leonardo Boff deve denunciá-lo. É isso que deve acontecer. E se ninguém o denuncia, ninguém vai botar ele para fora da igreja. Simples assim. Então, assim, irmã, não é a igreja como um todo. Sabe por que os bispos locais e os outros padres não falam nada de mal dele? Porque acreditam nele. Você está vivendo numa igreja infiltrada por revolucionários, dos quais Leonardo Boff é o principal deles. Então, irmã, se acostume a viver num momento de combate, numa guerra. Não há momento pacífico aqui nessa história. Então, por favor, entenda por que é que a igreja não faz isso. Tá? Não vai atrás desse cara. Porque é conveniente para essas pessoas. Leonardo Boff é o grande porta-voz de um grupo de pessoas que querem fazer revolução desde dentro da Igreja Católica. A prova disto tudo é saber que a SEB, as comunidades eclesiais de base, formam militantes de esquerda. As chamadas SEBs são órgãos dentro da Igreja Católica. Se isso é uma coisa que não deixa claro, aí não há o que se possa fazer. Certo? Abraço, Fabiana. Muito bom vê-la aqui na audiência. Vamos lá, quem quiser perguntar mais alguma coisa, mais 2 minutinhos, senão a gente encerra. Lembrando, é importante que nós nos dediquemos a conhecer a fé católica. Isso quer dizer que há necessidade sim de você ler a Bíblia Sagrada e de você ler o Catecismo da Igreja Católica. Caso contrário, ficará muito difícil de se aprender. Você tem que ter este interesse, como o Rodrigo está fazendo, está lendo o Catecismo. É uma leitura que não é fácil? Não, não é fácil. E justamente por isso que eu estou explicando esse Catecismo aqui a cada live. Mas é uma leitura necessária. Nem todos os livros são fáceis, mas eles são leituras necessárias. Né? Para que a gente possa entender alguma determinada verdade que a gente precise conhecer. Então, por exemplo, nós vamos dominicalmente à missa e muito poucas pessoas sabem que tudo o que deve acontecer numa missa católica está escrito num documento chamado Instrução Geral do Missal Romano. Ali descreve, ponto por ponto, como deve ser uma missa. E mais, no Missal Romano está aquilo que o padre
deve fazer em vermelho e dizer em preto. Ou seja, o padre não pode inventar. Isto em todas as missas. Todas as missas. E isso é duro para as pessoas, porque as pessoas elas não querem se dar o trabalho de estudar a sua religião. E não pode ser assim, cara. Não pode. A gente tem que se dedicar. Sabe? A gente tem que olhar para essas coisas e dizer, não, eu vou aprender. Tem previsão de promoção nas aulas, a parte, por exemplo, mude seu marido? Estou só esperando uma promoção. A comunidade... Não, querida, sem promoções não. A comunidade Augusta é um primor. Obrigado. O Missal Romano encontra online, seria interessante comprar? Procurei, mas não achei. Você encontra no site algo similar nesse site aqui, ó, que eu vou botar para você. Só que esse aqui é o Missal. Ali tem todas as partes do Missal feitos pela Conferência Portuguesa. Tá? Um outro livrinho que eu acho interessante, só um pouquinho que eu vou pegar aqui para vocês verem, é esse livrinho aqui, ó. Há vários livros, né, gente? Por favor, vocês que estão me ouvindo aqui, ó. Instrução Geral do Missal Romano. Olha aqui, ó. Instrução do Lecionário. Eu não sei se eu tinha alguns outros livros aqui em cima da mesa. Vou ver se eu consigo encontrar. Que era um do professor Rafael Brodbeck sobre a missa, Manual da Santa Missa. Ali o professor Rafael Brodbeck esmiuça o assunto, mas de uma forma assim ímpar. Tá? Não vale a pena comprar o missal inteiro porque não vai ser do seu uso. Né? É interessante você ter o livro, você conhecer o livro. Né? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui o livro do professor Rafael Brodbeck, Manual da Santa Missa. Estava por aqui agora há pouquinho. Mas enfim, esses livros são livros interessantes para se ler e conhecer. Né? Ó, voltou a luz aqui. Acho que eu não consigo encontrar. Vamos ver. São livros importantes de se conhecer. Eu estava lendo esse livro esses dias, não sei se está lá em cima ou aqui embaixo, enfim. Para que você consiga se situar na missa. Né? E muitas vezes a gente se perde, né? Mesmo. Porque não conhece. E aí, como não conhece as definições das coisas, a gente vai sendo jogado de um lado para o outro. Né? Sim, eu recomendo o professor Felipe Aquino, menos a concepção dele sobre a paternidade responsável. Certo? Em se tratando de abertura à vida, paternidade responsável, eu não recomendo o professor Felipe Aquino. O resto, sim. Tá? Eu te digo isso porque ele andou falando muita bobagem sobre esse assunto. Mais alguma pergunta, meu povo? Senão a gente vai encerrando. Ok? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Não tem perguntas. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Amanhã eu estarei aqui de novo, se Deus permitir, pedalando, tá? E aí a gente vai seguindo nas leituras do Catecismo. Catecismo de São Pio X, tá? Se você botar, você encontra facilmente em PDF. Não precisa ser esse aqui, mas acho uma versão, né, interessante, aí a gente segue estudando. Vamos para o terceiro artigo do Credo. Bem? Deus abençoe. Tchau, tchau.